Educação transforma. Zé Afonso, vamos lá, Zé. Vamos lá, já no clima das eleições, ainda no clima das eleições e com esse programa especial de hoje, aquele abraço a todos, pra gente ganhar tempo, já vamos direto ao assunto. O debate 98 discute direita e esquerda na política brasileira em tempo de eleições presidenciais. Nós teremos aqui, depois dessa abertura, não é? Essa referência às regras com os participantes, que são o professor de História Arthur William Soares Alves, que não é filiado a nenhum partido, e o engenheiro ambiental e vereador José Luiz Borges Júnior, que é filiado ao Podemos. O tempo médio para cada debatedor é de até 2 minutos, mediadores integrantes da bancada do debate 98, perguntas feitas pela bancada, alternância entre nós, que somos os integrantes. A ordem de fala foi decidida pela ordem alfabética, portanto, primeiro o professor Arthur William e depois o vereador José Luiz. Pergunta de debatedor para debatedor, nós teremos um momento para isso, mensagem final dos debatedores e os agradecimentos da bancada para a gente finalizar. O que é esquerda e direita na política? Antes de mais nada, precisamos deixar claro que o objetivo desse debate de hoje é esclarecer um pouco mais ao público ouvinte de forma democrática sobre a situação e a atuação, né, da direita e da esquerda no Brasil. Ao mesmo tempo, a partir das opiniões pessoais dos nossos convidados, o rumo que o país poderá tomar com a eleição de um ou outro candidato. Os dois sabem disso e, sobretudo, que não serão permitidas referências injuriosas sobre os candidatos à presidência. Certamente, já é do conhecimento de todos que esquerda e direita são duas ideologias políticas diferentes. Há um consenso geral de que a esquerda inclui progressistas, sociais liberais, ambientalistas, sociais democratas, democráticos socialistas, libertários socialistas, secularistas, socialistas comunistas e anarquistas, enquanto a direita inclui neoliberais, liberalismo econômico, conservadores, reacionários, neoconservadores, anarcocapitalistas, monarquistas e teocratas. Bem, de forma geral, podemos dizer que a esquerda tem princípios mais revolucionários e a direita princípios mais conservadores. 8:05, olha, aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas do INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro, com até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel, parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e faça uma simulação. Vamos para o nosso debate. Eu cumprimento o professor Arthur William e o vereador Zé Luiz. Bom dia para vocês. Bom dia. Zé Afonso, vamos começar já para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Vamos embora. Esses cumprimentos rápidos aqui se justificam porque ao final cada um deles vai ter oportunidade. Exatamente. De falar, e né? durante o debate também. E durante o debate também, é lógico. Muito bem, então, na atual conjuntura do Brasil, considerando os partidos que estão na disputa do segundo turno para a presidência da República, o debate 98 pergunta: qual é o papel da esquerda política no Brasil? Professor Arthur William, 2 minutos. 2 minutos, professor. Bom dia a todos. O papel da esquerda no Brasil é o mesmo que ela tem historicamente. É lutar por um mundo onde nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, como dizia Rosa Luxemburgo há mais de um século atrás. Mas eu vou pedir licença aqui para citar uma pessoa muito querida aqui pelos bolsonaristas. É o ministro da Economia, que tem uma offshore, um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas, índice de corrupção a outro nível, né, pessoal? É o Paulo Guedes, em entrevista de 2013 para o Instituto Liberal, antes dele virar o posto Ipiranga do Paulo Guedes, ele tem ali um pequeno surto de lucidez que eu vou citar aqui do jeito que o homem fala, para explicar didaticamente, como ele quis, né? Que esquerda é essa? Abro aspas para o Paulo Guedes. Abre aspas, então. Uma esquerda que é popular. Democraticamente, realmente foi a esquerda que recuperou a democracia para o Brasil, porque a direita apoiou o regime militar. Fecho aspas para o Paulo Guedes. Gente, o papel histórico da direita foi esse, tanto que o próprio Paulo Guedes caracteriza muito bem. Abro aspas de novo para o Paulo Guedes. Uma direita sem vergonha, conservadora, que captura o Estado em busca de privilégios para os seus próprios setores. Fecho aspas. Além disso, gente, o papel da esquerda hoje é reconstruir o que o Bolsonaro prometeu em Washington, em entrevista lá em 2019. Ele, que se diz muito patriota nos Estados Unidos, falou que precisava desconstruir muita coisa. E desconstruiu. O papel da esquerda, então, é fazer o preço dos alimentos baixar, o poder de compra da população aumentar, atender os trabalhadores e chamá-los a participar e mandar no orçamento.
orçamento que o governo Bolsonaro só faz para agradar burguês, latifundiário e especulador. O papel da esquerda, então, é unir o país num projeto de desenvolvimento humano e econômico, com nacionalismo econômico e não patriotismo vazio, e também um projeto de responsabilidade social. Esse é o principal ponto e o principal papel da esquerda no Brasil hoje. Obrigado. Muito bem. Não gastou o seu tempo todo, você tem ainda 7 segundos, se quiser usar. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Aliás, é bom Não quer dizer que isso aqui é só uma base, pra gente não ultrapassar muito tempo, para dar espaço para os dois. Não é formal assim, né? Que quando a gente fala do tempo de 2 minutos, é até 2 minutos. Né? Se o convidado não gastar os 2, tudo bem. Vambora, simbora, Edivar Santos. Bom dia a você, amigo ouvinte, né? Só relembrando o Jota e Zé Afonso que hoje, e por causa desse nosso bate-papo aqui com os dois convidados, não teremos também a participação do amigo ouvinte hoje aqui, através do WhatsApp da Rádio Clube 98, que volta novamente amanhã da mesma forma, do mesmo jeito, né? Com 3818-1798. Muito bem. E aí, a mesma pergunta, qual é o papel da direita política no Brasil, Zé Luiz? Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui, bom dia a todos que estão nos escutando também, prazer enorme estar falando novamente. O papel da direita política, ela se presta a trabalhar, né, na formação de um indivíduo livre para que ele possa crescer num país mais justo, com mínimo de interferência do governo, né? Então, assim, nós somos formados por conservadores, temos aí bandeiras, valores onde a gente defende a família, somos contra o aborto, que infelizmente vem avançado em alguns países, inclusive a vizinha Argentina. Somos contra a legalização das drogas, que causa destruição na família de quem tem um familiar que usa droga. Somos contra o aumento da violência. O outro lado vai falar que é contra o aumento da violência também, só que eles promovem incentivo por algumas maneiras. São a favor de saidinha de bandido, são a favor de progressão de pena, são a favor de visita íntima. Então isso aí só leva a incentivar, aumentar o crime. Nós somos contra o ensino de gênero nas escolas, que infelizmente vem acontecendo, inclusive aqui na nossa Patos de Minas, falando sobre mudança de sexo, ensinando essas coisas para criança, adolescente. Então também somos a favor também da nossa pátria, para que a gente seja soberano, né? A gente mesmo decida sobre os nossos rumos do nosso país, e não o país de fora vem decidir o que nós temos que fazer. Somos a favor de Deus. O meu outro debatedor aqui parece que ele é até ateu, sem problema nenhum contra isso, mas a gente é a favor que cada um possa ter o seu Deus e possa adorá-lo, sem nenhum tipo de intolerância, religiosa, que infelizmente vem acontecendo no nosso país, como recentemente em Florianópolis, Curitiba, né, até vereador invadindo igreja. Então somos a favor também da liberdade, cada um tem a sua liberdade de opinião e expressão. E essa fala aí do Paulo Guedes, acho que o professor trouxe em primeira mão, que eu nunca tinha escutado falar, nem mesmo a Globo postou isso aí. 8h11 em Patos de Minas, nós estamos com o debate 98, discutindo direita e esquerda na política brasileira em tempo de eleições presidenciais. A próxima pergunta é sua, Edivar. Bom, vamos falar então em relação o que eles acham, né? Em relação à questão ontem até nós recebemos aqui o professor Ronaldo, em relação à questão das pesquisas, né, Zé Afonso? Como é que fica? O que vocês acham, né, tanto um quanto o outro, em relação ao que dizem hoje as pesquisas eleitorais? Vou começar com o professor Arthur, porque pela ordem alfabética aqui. Bom, pessoal, primeiramente, Deus não precisa de político para defendê-lo. É uma questão fundamental. Em seguida, a fala do Paulo Guedes é retirada de uma entrevista do Paulo Guedes ao Instituto Milênio, Instituto Liberal. Mas, e no assunto das pesquisas, né? Que pesquisa eleitoral é momento, nós sabemos. E eu respeito muito o Instituto de Pesquisa, que tem escritório permanente e cuja receita não depende do período eleitoral, se fulano vai ou não vai para o segundo turno. Entram aí, por exemplo, o IPEC e o Datafolha. E a campanha do seu Jair adora falar mal de Instituto de Pesquisa, principalmente quando o Instituto de Pesquisa diz que ele está atrás. Entretanto, né, são explicitadas nas contas de campanha do senhor Jair Bolsonaro, ou seja, dados declarados por ele próprio ao TSE, 5 milhões de reais pagos em pesquisas e testes eleitorais. Então ele não tem coerência quando fala que não acredita em pesquisa, que o importante é data povo ou coisa do tipo, né? As duas campanhas, na verdade, foram surpreendidas com a diferença entre o resultado das urnas e as pesquisas nas quais elas mais confiavam.
No mais, gente, a vantagem do Lula atualmente pelos principais institutos de pesquisa, ela é uma vantagem importante, mas mais importante é o cidadão que sabe da importância da eleição, principalmente as pessoas mais pobres, que tomam ciência de que é preciso ir votar, seja lá como for. Não é à toa que o prefeito bolsonarista de Patos de Minas, o prefeito Falcão, não quis liberar transporte gratuito no dia da eleição. Eles têm medo do voto de quem ganha salário mínimo. Atenção, você trabalhador, que, como eu, é uma pessoa desiludida com as eleições. Tem gente com medo do seu voto. Esse é o principal ponto que precisa ser lembrado, né? Então, em grande medida aí, cuidado, tá, gente? Estatística é uma coisa que não depende da impressão pessoal de cada um. Vamos ficar atento com relação à importância dessa eleição e a importância também da manutenção da mobilização popular, a mobilização que vai até o final da campanha e até no último dia, inclusive. Muito bem. São 8h14 em Patos de Minas. A mesma pergunta, Edivar. Pois é, em relação à questão da pesquisa, Zé Luiz, também queria sua opinião em relação a isso, o que está rolando aí hoje, né? Bom, sobre as pesquisas, realmente tem que ser feito pesquisas. Todo partido usa pesquisas, no mínimo internas, para olhar ali como que está o seu comportamento em diferentes situações. Agora, essas pesquisas que são mostradas aí, principalmente pela grande mídia, essas pesquisas são totalmente manipuladas, não fazem nenhum sentido. E isso vem sendo manipulado desde 2014. Eu acho que aqui o professor nem votava ainda em 2014, mas já vem sendo manipulado de lá. 2018, olha o que aconteceu. O presidente Bolsonaro não era para ter nem vencido um segundo turno, segundo as pesquisas, né? Perdia para todos. Era assim que era falado. A Dilma era para ser nossa senadora. O Romeu Zema, coitado, não era para ter nem segundo turno, era para estar vendendo colchão lá nas lojas dele. Então, as pesquisas, infelizmente, elas vêm adotando esse posicionamento, sempre errando para a esquerda, né? Sempre privilegiando o PT ali. Elas, infelizmente, já foram comprovadas aí através de delação premiada, inclusive pelo Antônio Palocci, que já pagou institutos de pesquisa. Então, acaba que isso aí vai tendo um lado, né? Vai ficando enviesado. A diferença do primeiro turno, ela ficou em torno de 1%. As pesquisas antes davam mais de 10%, 12%, e a gente viu como que está agora. E agora, no entender, eles estão dobrando a aposta para isso, né? O presidente Bolsonaro conseguiu pegar muito mais apoio e eles estão dando uma margem de diferença muito grande ainda. Infelizmente, agora, né, já está até passando aí para o CPI, infelizmente essas pesquisas elas vêm sendo manipuladas, e a gente torce, né, para que o Congresso investigue esses institutos de pesquisa, uma vez que o cidadão ainda se pauta, né, por pesquisas eleitorais. Mas estou vendo que pelo amadurecimento isso aí está acabando. São 8h mais 16 minutos em Patos de Minas. Você está acompanhando o nosso debate que discute hoje direita e esquerda na política brasileira em tempo de eleições presidenciais aqui na Rádio Clube. Vamos partir para mais perguntas para os dois convidados. Professor William, os que apoiam Lula e o PT são todos da esquerda? Não. Professor? Não são, e o próprio Lula está numa posição de centro-esquerda, às vezes puxando até muito para o centro. A direita moderada, que é favorável à democracia liberal, ela abandonou o barco do Bolsonaro. Com ele, o Jair, sobraram um bloco indefinido de pessoas, em grande maioria despolitizadas, que estão sendo ludibriadas e usadas pelo discurso bolsonarista. O Centrão, né, com o qual o Bolsonaro dizia que não ia se aliar, depois falou que ele próprio faz parte do Centrão e hoje molha os gabinetes, irriga os gabinetes dessa gente aí com o orçamento secreto do qual ele é pai, né? Dinheiro público fluindo aí sem a menor transparência. E, além disso, sobrou com o Bolsonaro a extrema-direita, que envolve os supremacistas brancos, os neonazistas, os armamentistas, né? Inclusive já teve líder da Ku Klux Klan falando que o Bolsonaro soa como eles, é o David Duke, né? E aquela parte rançosa da direita neoliberal, que se deixar a galera tira todos os direitos trabalhistas sem o menor pudor. Paulo Guedes é o grande exemplo, um cara que trabalhou para a ditadura do Pinochet no Chile e voltou à cena para colocar na cabeça do Bolsonaro desde 2018 que ou o trabalhador tem emprego ou o trabalhador tem direitos, ou seja, o trabalhador não tem, nessa visão, direito a ter direitos. Hoje o Lula recebe apoio de pessoas como Geraldo Alckmin, FHC, Simone Tebet, até o João Amoedo. Essa galera é toda de direita
tirando o FHC ali, a maior parte conservadora, e então a frente, gente, é uma frente ampla, no meu gosto até frente ampla demais, né? O que essa gente tem em comum? Todos sabem que o Bolsonaro passou 4 anos ameaçando o regime democrático e as instituições. O que a esquerda que apoia o Lula criticamente, que é o meu caso, sabe é que o governo Bolsonaro é campeão de desemprego, é campeão de aperto de salário da população, será o 4º ano sem aumento real do salário mínimo, campeão de corrupção, inclusive impedimento de investigações, de clientelismo e de desumanidade ao retardar a compra das vacinas e de sucateamento dos serviços públicos. Isso tudo é imperdoável e é por isso que os setores democráticos da política hoje estão com Lula. Não é nem por gostarem do Lula, não, tá? Muito bem, são 8h19, a mesma pergunta vai para o vereador Zé Luiz. Os que apoiam Bolsonaro e o PL são todos da direita, o Zé Luiz? Vamos lá. Eu tô achando que eu tô debatendo com o Lula aqui, porque nunca vi tanta mentira numa fala só. Olha, eu vejo o seguinte, que quem tá com o Bolsonaro não é a esquerda. Isso aí eu posso garantir. Mas quem está com o Bolsonaro, em grande parte, são conservadores, são de direita, mas também tem aquela pessoa ali que é meio centro, né? Não define a sua ideologia, não importa muito para isso. Porque eu vejo dessa maneira, essa pessoa quer a permanência do Bolsonaro, não apenas pelo Bolsonaro, mas também para não permitir a volta do Lula. O terrível para o nosso país, né? O que já está comprovado que vai ser o pior para o nosso país. Então essas pessoas, elas querem a permanência do presidente Bolsonaro para evitar um mal pior. E a gente tem que lembrar aqui que essa questão de direita e esquerda, ela é muito interessante, porque ela começou aqui no nosso país foi de pouco tempo para cá. Ela existia, só que ela não era muito bem vista, não era concretizada, né? E só veio aparecer depois que o presidente Bolsonaro começou a surgir na internet, nos vídeos, como um promissor candidato a presidente. Só a partir daí que ela começou a se concretizar, porque antigamente era visto como direita PSDB, né? Que ficava ali naquela falsa oposição ao PT, disputando cargos, ao cargo de presidente, ao cargo de governo, aquela briga ali. E hoje nós estamos vendo eles se unindo, né? Fernando Henrique apoiando o Lula, quem diria que concorreram tantas vezes. O Alckmin hoje apoiando o Lula, que até pouco tempo, tá gravado aí, ó. Chamava o Lula de ladrão e falava que queria voltar a cena do crime. E tentaram ainda, o próprio Alckmin tentou ainda proibir a veiculação do vídeo dele. Olha que absurdo. Então, essa direita mais madurada, que a gente também tem essa direita agora cultural, ela veio de um tempo para cá e a gente vem apoiando o presidente Bolsonaro. E também várias outras lideranças, né? Se não fosse o presidente Bolsonaro, nós teríamos outras lideranças, porque o presidente Bolsonaro conseguiu consolidar outras lideranças e não apenas só voltado para ele, naquele egoísmo que o ex-presidente Lula tem com ele. 8h21 em Patos de Minas, você está na Rádio Clube. Eu quero lembrar que o ouvinte não participa desse nosso debate, né? Apenas os debatedores e a participação dos nossos convidados. Zé Afonso, tem mais aí, Zé? Tá bom, o nosso ouvinte pode depois se manifestar dizendo o que achou do debate, né? Pode acessar as nossas redes sociais, o nosso site Clube Notícia. Bom, quando a pergunta é para os dois, não precisa repetir, então essa aqui é para os dois. O professor Arthur William e o vereador José Luiz vão analisar agora, em opiniões pessoais, evidentemente, a campanha dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Primeiro, o professor Arthur. Na verdade, direita e esquerda existe no Brasil institucionalmente pelo menos desde os anos 30, tranquilamente, tá, galera? A campanha do Lula poderia ter sido mais focada em pautas sociais, que isso é o forte do lulismo. Eu considero um erro da campanha do Lula entrar no joguinho das chamadas, abre aspas, pautas morais, fecha aspas, né? As propostas da esquerda, gente, elas são fundamentalmente econômicas e sociais. Elas existem no programa do PT e elas vêm sendo abafadas pelo tumulto da disputa eleitoral. A pauta da campanha do Lula, então, eu defendo que precisa ser uma pauta desenvolvimentista que mostre ao povo a seguinte verdade: é possível utilizar o Estado em favor dos mais pobres e do desenvolvimento nacional. A campanha do Bolsonaro, na verdade, é uma campanha contínua, né? Desde 2018, nunca parou, tá ali sempre importunando a população. É importante ressaltar que o candidato Jair Bolsonaro usa a máquina pública a seu favor, ou seja, no governo, Bolsonaro tem empenhado parte substancial do orçamento para agradar o Centrão e aprovou assim uma série de projetos eleitoreiros que só vão até a eleição
E além disso, há fortes indícios, né, de que o Bolsonaro pretende cometer estelionato eleitoral. Ou seja, as promessas do senhor Jair Bolsonaro não são coerentes, elas são opostas ao comportamento do governo. Promete aumento de salário, mas em 4 anos não deu aumento. Se gaba do Auxílio Brasil, mas no começo da pandemia a proposta inicial era de que as empresas suspendessem o pagamento de salário e mandassem o trabalhador para casa. Fala de patriotismo, mas cumpriu uma agenda econômica entreguista e subserviente aos Estados Unidos. O próprio Estadão, um jornal de direita, tá, gente? Um jornal clássico de direita no Brasil, já avisou que as promessas do Bolsonaro, elas chegam a 160 bilhões de reais. E boa parte delas sequer está prevista no orçamento que o próprio Bolsonaro enviou para o Congresso. Então é interessante esse detalhe. Vou aproveitar esse tempinho que está sobrando. Gente, esquerda e direita está no Brasil desde os anos 30. Vou lembrar aqui da existência de um chamado partido, chamado Aliança Integralista, a famosa AIB, né? Os integralistas no Brasil. Os povos usavam o lema Deus, Pátria e Família. Muito bem. 8h24, ô Zé Luiz. Oi. É com você agora. No caso nós estamos analisando a campanha dos dois candidatos. É bom a gente repetir, porque quem liga o rádio depois e não ouviu, é bom por isso que a gente repete a pergunta, né, Zé? Exatamente. Então, por favor, repita a pergunta, por favor. Agora o José Luiz vai responder exatamente, na sua opinião, sobre a campanha dos dois candidatos. Como é que ele vê essa campanha transcorrendo de Lula e Bolsonaro? Bom, vamos resumir na campanha, né, que começou aí há pouco tempo, dentro do período eleitoral. Eu vejo que a campanha do presidente Bolsonaro, ele vem se pautando muito aí na apresentação do seu plano de governo, diferentemente do ex-presidente Lula, que, no meu entender, nem tem plano de governo. Foi postado aí algumas coisas recentemente, pode até conferir, comparar o plano de governo dos dois. É vergonhoso o que o ex-presidente fez de plano de governo. Só baseou em atacar o presidente Bolsonaro nas folhas que tem lá no PDF, sabe? O presidente Bolsonaro mostrou também as conquistas que ele fez aí nesses 4 anos, né? Inclusive, né? Infelizmente, com a pandemia, na dificuldade, todos os ganhos que teve, e também mostrando todas as falcatruas, né? Do PT, todos os riscos que tem de voltar o PT ao poder, todas as alianças com ditadores aí por todo o mundo, também o perigo da roubalheira que tem de voltar assim como era no governo do PT. Levando para o lado do debate, né, onde que houve ali algumas confrontações, eu quero perguntar ao ouvinte: você contrataria alguém que faltou a uma entrevista de emprego? Você que está procurando emprego, você iria ser contratado se tivesse faltado a entrevista de emprego? Pois bem, esse foi o Lula. Faltou em mais de 6 debates, ficou apelidado como Fujão, criticou o Bolsonaro por não ter ido aos debates, né? Em 2018, porque ele tinha sofrido tentativa de homicídio, e o Lula não teve hombridade de reconhecer isso. E quando vai ao debate, mente. Fala que no governo dele teve o menor desmatamento da história, sendo que os dados comprovam o contrário. Ele mentiu tanto que criou uma ponte de Minas até Mato Grosso que passa por cima de Goiás. E eu acredito que ele não se enganou nisso, porque ele tem vídeo claramente demonstrando que mente. Uma vez em Paris, disse que no Brasil tinha mais de 30 milhões de situação de rua. Apenas para quê? Para ter números e levar palmas. Muito bem. São 8h27, o nosso debate 98. Nós vamos ter que fazer o primeiro intervalo, enquanto os nossos debatedores tomam água, o ouvinte também vai tomar uma água. Já nós voltamos com os nossos convidados aqui no programa, o vereador José Luiz e também o professor Arthur William, no nosso debate de hoje aqui na Rádio Clube. Olha, as empresas do Grupo Patense, Binasaf Brasil e Funerária Patense têm planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis e também desconto de hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também desconto de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações: Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. Eu lembro mais uma vez que o ouvinte não participa, né, mandando aí as suas mensagens do debate de hoje, mas na programação normal, pode nas redes sociais se manifestar aí pelo Facebook, no nosso site, fique à vontade. Dornelles Imóveis tem uma dica para você que quer fazer um investimento em imóveis, que é o Residencial Luiz XV,
Apartamentos de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias alumínio, prédio sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, novo lançamento do Ornelis Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas do Ornelis Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender seu imóvel é com Dornelis Imóveis. Acesse dornelisimóveis.com.br. 8h28, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Coligação PL, PP e Republicanos. A imprensa não mostra, mas você precisa saber o que Bolsonaro vai fazer pelo bem do Brasil. Auxílio Brasil de R$600, com 13º para a mulher e mais R$200 se conseguir emprego. Vai levar mais de 15 mil médicos para o interior. Reduzir a maioridade penal para 16 anos. Entregar 100% dos títulos de terra para assentados. Imposto zero para quem ganha até R$6 mil. Neste domingo, vote 22 pelo bem do Brasil. Bolsonaro presidente. Venha para o Colégio Universitário Unipam, que a turma é massa. Além de vivenciar o mundo universitário no ensino médio Unipam, você é acolhido por colegas e professores com a sua mesma visão de futuro. E ainda tem acesso à estrutura completa do campus com toda a segurança. Então não perca tempo e matricule-se já. Saiba mais em colégiouniversitario.unipam.edu.br ou pelo telefone 0800 940 4006. Unipam, educação que transforma. Aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro e até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e faça uma simulação. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. Nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio. São a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Box 1 agora vai atender em 2 endereços. A partir do dia 3 de novembro, também na sua sede própria, na Avenida Fátima Porto, 4.455, esquina com a Avenida Piauí. E na tradicional, na Rua Major Gotti, 1345, com o mesmo atendimento e qualidade. A partir do dia 3 de novembro, também na Avenida Fátima Porto, 4455. Box 1, a direção Elias e Eliseu, com os melhores profissionais. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Muito bem, quem está acompanhando o Comini, a realização do Centro Universitário de Patos de Minas Unipam, está adorando. Afinal de contas, mais uma vez, cumpre aquele objetivo, ainda mais que agora na questão estamos falando aqui em presidência, né? Candidatos à presidência, na questão presencial. E já tivemos a palestra de Mari Palma, tivemos também ontem a palestra de Jackson Foman, uma verdadeira lição de vida, né, de superação, e hoje Caíto Maia para encerrar. Portanto, o Comini, na sua realização agora presencial, um sucesso. E lembramos também que nós teremos exatamente neste final de semana, no sábado, após 2 anos de ausência também, o Observatório Unipam. Ele volta agora em sua versão presencial. As inscrições, restam algumas, hein? Ainda podem ser feitas até amanhã, sexta-feira. Não deixe para a última hora, não, para você não ficar de fora. Afinal, o evento objetiva promover aos estudantes do ensino médio o contato com os cursos oferecidos pelo Unipam, a fim de auxiliá-los na escolha de sua profissão e apresentar-lhes a estrutura disponível no centro universitário. Inclusive, tem premiação também, ótimas sugestões, né? De brindes, um iPhone
iPhone 13 Pro, um boombox, uma boombox, 5 fones JBL e 3 Alexas. Portanto, até amanhã, repito, você pode fazer a sua inscrição. Para mais informações, acesse observatório.unipam.edu.br, onde você faz a inscrição, ou telefone 0800 940 4006. Observatório Unipam, neste sábado. Unipam, educação que transforma. 8h33 em Patos de Minas. Você está na Rádio Clube com o nosso debate 98. Olha, aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas do INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro, com até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, que é a Praça da Antiga Rodoviária, e faça uma simulação. O Edivar está lá do outro lado, Edivar Santos, é a sua vez aí, vamos lá, Edivar. Pois é, eu gostaria de perguntar a ambos os nossos convidados aqui, porque a participação dos dois candidatos à presidência da República nos debates na TV. As críticas são mais em relação à questão dos embates. Ao invés de ser debate, está sendo muito embate. Eu gostaria que vocês avaliassem a participação de cada um, né, nesses debates que estão sendo realizados aí na TV. Primeiro, professor William, 2 minutos. Bom, o Lula tem sido pacífico, como sempre, nos debates, né? Na minha visão, até pacífico demais. O Bolsonaro, ele faz acusações genéricas, ele despreza a pessoa e a história do adversário, ele conta meias verdades. Por exemplo, né, o Zé Luiz estava falando aqui de desmatamento. Quando o tema era desmatamento, o Bolsonaro falou para o telespectador olhar os dados de desmatamento do início do governo Lula, que assume o poder com um cenário horrível de destruição das florestas. O que o Bolsonaro não conta é que o governo Lula, até por mérito não do Lula, mas da Marina Silva, entendeu que um jeito de travar o desmatamento era barrar e inviabilizar a utilização econômica de terras, de propriedades de terra provenientes de desmatamento. E assim ele apertou o combate aos madeireiros, com um saldo de diminuição do desmatamento. O governo Bolsonaro pega a situação com bem menos desmatamento e, por ser conivente com a destruição da Amazônia, ele que fala que é muito patriota, e aliado de gente envolvida em contrabando de madeira, vamos lembrar aqui o ex-ministro Ricardo Salles, que pediu para sair, atenção, pediu para sair do governo, porque estava sendo investigado por contrabando de madeira. Tem, então, o Bolsonaro um saldo de aumento do desmatamento. Ou seja, o Bolsonaro tentou enganar o eleitor, subestimou a inteligência do cidadão. Isso se relaciona também com a suposta imagem de bem comportado que os marqueteiros do Jair querem pintar agora, né? Eles querem fazer esquecer o presidente, que xinga pra caramba, né? Em reunião ministerial, que imita pessoas com falta de ar, que agride verbalmente jornalistas, que fala mal até dos próprios eleitores lá no próprio cercadinho, né? Esse Bolsonaro empacotadinho não cola, é uma farsa, ele não engana, né? Além disso, é importante lembrar, né? No último grande debate aí teve até a presença do Sérgio Moro, né? Uma presença bastante curiosa, né? Afinal de contas, para que ter um padre falso lá como o padre Kelman, se você pode ter um juiz falso como o Sérgio Moro? É interessante olhar esse detalhe aí, né? A presença do Moro no último debate indica claramente a parcialidade do ex-juiz, que inclusive saiu do governo apontando corrupção, né? Voltou agora com que interesse? É importante lembrar desse detalhe. Moro saiu denunciando corrupção e sucateamento das instituições de combate à corrupção pelo governo Bolsonaro. Moro hoje que está na campanha do Jair. Muito bem, 8h36, a mesma pergunta vai para o vereador Zé Luiz para avaliar as participações dos dois candidatos nos debates em que estiveram presentes, né? Vamos lá, Zé. É isso, vamos lá, Zé. Pois bem, volta a fazer a pergunta. Você que é empreendedor, contrataria alguém que faltou a sua entrevista de emprego? Você que está procurando um emprego, acha que conseguiria faltando a entrevista? Esse aí foi o Lula, que faltou em quase todos os debates. Ele foi em pouquíssimos ali. Não deu para absorver tanto, né, para disputar o maior cargo da nossa nação. Mentiu descaradamente em vários momentos, né? E a gente percebe isso aí pelo tanto de número que ele fala, a jogar ao vento, e acaba que são números mentirosos que não convence. Mas ele abusa da inteligência das pessoas para tentar convencer nesse sentido. Prometer churrasco e cervejinha, que isso? Então, a postura do presidente Bolsonaro nos dois primeiros debates, onde que teve a presença do Lula, ele foi bem, no meu entender, ele elevou o tom algumas vezes,
pode ter sido até desnecessário, mas agora nesse primeiro ele mostrou sensatez, tranquilidade para debater com o maior mentiroso do nosso país, né? E como eu volto a dizer, o tanto que ele mentiu no debate, só atacou o outro governo, né? O ex-presidente Lula. E outra, só para responder aqui o outro debatedor, não faz sentido nenhum o ministro Ricardo Salles pedir para sair do ministério porque estava sendo investigado, porque ele é investigado pelo STF. Ali ele teria uma tranquilidade para ser investigado e ele vai renunciar ao cargo dele para ir para a primeira instância? Não faz menor sentido nenhum. Então, esse debate aí, infelizmente, também ficou marcado pelo apoio aos outros candidatos ao Lula, que a gente viu ali uma artilharia contra o presidente, todos contra um. Né? Até quem já apoiou o presidente Bolsonaro na última eleição, agora martelando ele para dar apoio a quem? Ao Lula. Então, são todos unidos contra o Bolsonaro. 8h39, você está acompanhando aqui na Rádio Clube o nosso debate 98 e hoje o debate discute direita e esquerda na política brasileira em tempo de eleições presidenciais. Você pode se manifestar através das redes sociais. Hoje não teremos a participação do ouvinte diretamente aqui no nosso programa. Muito bem, vamos passar para a próxima pergunta. Se o Lula ganhar, pro primeiro, claro, pela ordem que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro o professor Arthur e depois o Zé Luiz. Se o Lula ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela, como seu adversário afirma, ou vai melhorar, professor? Não virou em 8 anos do governo Lula, nem vai virar uma Venezuela. Primeiro que o próprio Bolsonaro, embora oposto ao Chávez na sua orientação política, usa de meios semelhantes aos usados pelo Chávez e agora pelo Maduro para se manter no poder. Exemplo disso é o domínio sobre o legislativo, que o Bolsonaro consegue com as emendas de relator, que é o famoso orçamento secreto, dinheiro fluindo de novo dos cofres públicos sem transparência, controle sobre as forças armadas, né? O Bolsonaro trata o exército brasileiro como se fosse propriedade pessoal dele, que é uma grande vergonha no regime republicano, e controle sobre o judiciário, né? Que o seu Jair não consegue passar um dia sem atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Será que é porque o Supremo Tribunal Federal é justamente a instituição que vem fazendo frente aos desmandos do senhor Jair e que pode vir, inclusive, a julgá-lo posteriormente, né? Zé Afonso, você sabe qual que é a população da Venezuela hoje? 29 milhões de pessoas. No Brasil, pelo IBGE, graças aos delírios do governo Bolsonaro, nós temos 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. É gente que não sabe o que ou se vai comer no dia seguinte. O nome disso é fome. Fome que o seu Jair nega recorrentemente. Tem mais gente com fome no Brasil do que toda a população da Venezuela. Então a pergunta é a seguinte: a quem interessa debater Venezuela? A quem quer esconder a realidade vivida no Brasil. Nós queremos falar a respeito de salário, de direito trabalhista, de como gerar emprego para as pessoas que estão hoje na informalidade. Então, se o Lula vencer, nós vamos ter muito desafio pela frente, mas nós vamos lutar por uma agenda de investimento em ciência e tecnologia, uma concepção de economia que entende que para funcionar o capitalismo, tá, gente? A economia capitalista precisa de consumo das famílias. O trabalhador tem que poder comprar, e não só o básico. E de que os trabalhadores têm direitos, tá, gente? Não só os patrões. Então, já que vocês mencionaram outro país, vale destacar, com Lula, o Brasil vai voltar a ter uma política externa independente, autônoma, que defende a soberania nacional e que se contrapõe aos interesses dos estadunidenses, né? Aos quais o Bolsonaro sempre está ali sendo subserviente, lambendo as botas. 8h41 em Patos de Minas. A mesma pergunta se aplica. Não é a mesma pergunta agora. Agora já é uma outra pergunta para o Zé Luiz. E eu quero lembrar também que... sim, é outra pergunta, é mesmo. Realmente tem razão. Quando um debatedor estiver falando, que o outro não interfira, porque senão nós vamos ter que ter direito de resposta. E o nosso tempo aqui é limitado. É verdade. Né? Nós temos que terminar às 9 horas. Então, para você, Zé Luiz, e se o Bolsonaro ganhar, o Brasil vai mesmo melhorar, como ele próprio afirma, com base no apoio que terá no Congresso Nacional, ou não é possível prever a situação dos brasileiros? É possível prever sim, e eu não tenho a menor dúvida que o país nosso vai melhorar.
né? Nós não podemos esquecer, como eu já falei, que tivemos uma pandemia. O mundo todo pereceu por conta dessa pandemia. Não teve nenhum país no mundo que está passando por dificuldades. E ainda está vários países passando dificuldades. Estados Unidos aí agora está batendo o maior nível de inflação desde não sei quantos anos, né? E a gente tem recuperado muito bem, inclusive sendo destaque internacional por essa recuperação. A inflação está caindo, o PIB só aumentando, então a projeção vai só melhorando. E olha o quanto coisa boa que o governo Bolsonaro fez, o tanto de obras que entregou, perdoou dívida, por exemplo, dos estudantes, né, com o FIES, deu aí auxílios generosos durante a pandemia, agora continua dando também para a população mais vulnerável. Olha que nós enfrentamos também uma guerra lá fora, que querendo ou não, ela impacta aqui no nosso país, né? Então, assim, a gente enfrentou dificuldades para ter fertilizantes e isso tudo, né, registrando recordes em apreensão de drogas, recorde na redução de homicídios, recorde na geração de emprego. Aí o professor vem aqui falar que o presidente Bolsonaro que está causando desemprego. Eu não sei com quem que eu estou debatendo, porque não tem honestidade nos dados aqui, né? Entreguismo nos Estados Unidos, que isso? Então, Bolsonaro conseguiu isso tudo, mesmo com falta de apoio no Congresso, que teve muita dificuldade para ter apoio no Congresso, mesmo também com interferência também do STF, sempre interferindo nas medidas do governo federal, né? Toda hora ali atrapalhando. O presidente Bolsonaro dá uma canetada, aí vinham os ministros do STF, que são indicados em maioria pelo PT, sempre trabalhando contra. Então agora, nesse novo cenário, com a eleição de um Congresso novo, né, que são muitos apoiadores do presidente Bolsonaro, ele vai ter muito mais facilidade para aprovar leis, para fazer o nosso país muito melhor e virar uma potência nacional. 8h44, tem que fazer mais um intervalo. Ouvinte, segura aí, já já nós voltamos com os nossos debatedores, o professor Arthur William e o vereador José Luiz, debatendo aqui no programa direita e esquerda na política brasileira em tempo de eleições presidenciais. Olha, as empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil, Funerária Patense, têm planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis, também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros, e agora também desconto de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3221-5597, 3823-8362. Lembro mais uma vez, o ouvinte não participa aqui do nosso programa. Pode se manifestar aí nas redes sociais, né? 8h45, uma dica de Dornelles Imóveis para você que quer fazer um ótimo investimento. O Residencial Luiz XV, 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio sempre partilhado, elevador inox, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. É próximo ali o Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h46, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? O benefício garante descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas em programas sociais como CAD Único ou BPC. Solicite o cadastro no site ou em uma agência da CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, há 70 anos, transformando a vida dos mineiros com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. Nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio. São a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente.
Aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas de INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro e até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e faça uma simulação. A Associação Médica de Patos de Minas anuncia curso de formação para secretárias de médicos, módulo iniciante, dias 4, 5, 11 e 12 de novembro. Inscreva-se já pelo WhatsApp 9772-6483. Outras informações pelo Instagram da Associação Médica. Aproveite a oportunidade e qualifique-se. Vagas limitadas. Realização: Associação Médica Regional de Patos de Minas e Portal Desenvolvimento Humano. Antes de votar para presidente, compare. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação. Bolsonaro quer acabar com as férias e 13º. Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro assinou o projeto de lei que acaba com o auxílio de 600. Lula é auxílio de 600 garantido. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é Lula. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h49, estamos de volta com o nosso Debate 98 nesta quinta-feira, hoje 27 de outubro, é a vez do Edivar Santos. Nunca se falou tanto nesses últimos tempos sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Eu queria a opinião de ambos sobre esse tema que está muito em voga agora nesse período eleitoral. Vou começar com o professor Arthur William. Bom, agora está na moda entre os bolsonaristas, né, mentir e defender o suposto direito de enganar as pessoas. Nenhum direito fundamental é absoluto, mas quando há erros, quando há mentiras e esse tipo de distorção, de fato, é necessário algum grau de intervenção. Porém, há mais ou menos uma semana, os bolsonaristas da Jovem Pan e do chamado Brasil Paralelo, eu acho o nome desse negócio muito engraçado, os caras criam uma realidade paralela e fica até milionário fazendo negócio, né? Resolveram teatralizar como censura algumas medidas do TSE que visavam puni-los por espalharem mentiras do calibre de Lula é satanista, Lula tem pacto com o PCC, sede do IPEC é no Instituto Lula mandou matar Bolsonaro, enfim, esse tipo de coisa nível capacete, papel, alumínio, né? Dois pontos curiosos: se é uma ditadura do STF, como esse pessoal está colocando em favor do PT, como é que eles querem fazer parecer, né? O jeito que eles estão querendo colocar, porque Cargas d'Água ali ia começar com ordenamento ali, justamente da retirada de uma publicação da presidenta do PT, que é a Gleisi Hoffmann. Nem gosto dela, mas vamos admitir, a Gleisi Hoffmann também teve que tirar a coisa do ar. Como que eu posso dizer, então, além disso, né? Um outro fator curioso, né? Se a gente tem o fato da Jovem Pan e o Brasil Paralelo sempre ter apoiado a ditadura, que essa sim censurava. Muito bem, professor. Estourou os 10 segundos, só que nós diminuímos o tempo agora, devido aí ao nosso tempo que está estourando. A pergunta também vai para o vereador José Luiz, que é a mesma, né? Sobre liberdade, para quem chegou agora, a opinião dos dois debatedores também sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, questionados nesta campanha eleitoral, valendo a partir de agora, Zé Luiz. Divar, concordo totalmente com você, nunca se tornou um assunto tão falado de um tempo para cá, né? Vamos falar aí da liberdade de imprensa, Jovem Pan censurada, onde que não pode dizer algumas palavras, inclusive vários apresentadores já se deslocaram ali do programa, né? Dos programas dos quais participavam. Eu entendo o seguinte: hoje o cidadão, ele tem o direito de falar o que quiser. Hoje eu, na pessoa pública, como vereador, eu tenho que ser criticado. Agora, a partir do momento que feriu a minha imagem, minha honra, eu tenho a justiça para recorrer. Tem uns crimes de calúnia, injúria, difamação. Eu posso levar nesse sentido e não apagar o seu perfil de Instagram, seu perfil de WhatsApp, de Facebook, por não ter concordado com você, né? Então eu vejo que tem esses outros temas. E nós tivemos aí um deputado preso, um deputado que não pode ser preso por opinião, e o Daniel Silveira foi preso por opinião, né? Infelizmente pelo STF, que é um puxadinho da esquerda. Muito bem, agora é a vez do Zé Afonso fazer a sua pergunta, Zé Afonso. Vamos lá. Também com tempo mais reduzido agora, opinião dos dois debatedores sobre exatamente esse momento democrático. Estamos diante de um momento democrático nessas eleições de 30 de outubro ou numa guerra entre o bem e o mal, professor Arthur?
Nós estamos na democracia liberal. Recentemente, o prefeito Falcão falou que nós estamos numa guerra. E o Zé Luiz, quando o vereador Daniel questionou, ele confirmou isso. Quem está em guerra quer eliminar o inimigo. E isso caracteriza o que é o bolsonarismo. Ele se transformou numa seita de extrema-direita com elevado grau de agressividade e influência autoritária. A esquerda quer derrotar o bolsonarismo enquanto adversário. Dizer que tem uma guerra contra o bem, do bem contra o mal aqui é maniqueísmo infantil e tem como objetivo amedrontar o eleitor. O cenário ideal do Bolsonaro é um Brasil com medo. Toda a campanha do Bolsonaro é baseada em medo e pânico moral. Para que isso serve? Duas coisas: cortina de fumaça e agitação. Cortina de fumaça para encobrir, primeiro, a hipocrisia de quem defende a família, mas já disse, por exemplo, que já usou auxílio moradia da Câmara, abre aspas, para comer gente, isso é o que o Bolsonaro falou a ser questionado, e de quem diz que é patriota, mas deixa intacta a política de preços da Petrobras para favorecer investidores estrangeiros da empresa, enquanto a gente está aqui custando a pagar combustível. Muito bem, são 8h53, Afonso. A mesma pergunta para o vereador. Opinião dos dois debatedores, no caso ele respondeu agora, né? Estamos diante do momento democrático nessas eleições de 30 de outubro ou numa guerra entre o bem e o mal, vereador? Bom, vou me ater ao tema aqui que foi exposto, né? Não falar outras coisas, não tem nada a ver. É o seguinte, eu não acredito que é o bem e o mal. Eu realmente falo que apoio que é uma guerra, mas é uma guerra no sentido literal. O professor tem que saber disso. Não tem ninguém matando ninguém aqui, não. Eu sou a favor de uma guerra entre o certo e o errado, né? Onde que o certo pode dar mais certo ainda, o errado, que é o Lula, pode dar mais errado ainda. O Lula, gente, já foi provado que ele foi errado e pagou pelos seus erros. O Lula não poderia nem estar concorrendo nisso. Ele foi processado, condenado pelos seus erros, e não foi condenado apenas pelo ministro Sérgio Moro, mas foi condenado em 3 instâncias e por mais 9 juízes. Tem que deixar claro isso aí, né? Nem o STF inocentou o Lula. Mudou o processo do Lula de local para que houvesse um erro ali, né, onde não deveria ser começado em Curitiba, mas sim em Brasília. Agora vai voltar para a primeira instância, se ele, caso ele perdendo. Então, é basicamente isso. 1 minuto dessa pergunta não foi muito pouco, hein, ô Jota? 8h54. Zé Afonso, vamos para a rodada final. Agora é tete a tete, hein, Zé? Muito bem, olha, é uma pergunta de debatedor para debatedor. Professor William, você tem 30 segundos para fazer uma pergunta para o debatedor José Luiz. Zé Luiz, o Jair Bolsonaro, em maio de 99, ele disse ser favorável à tortura, que o erro da ditadura foi torturar e não matar, e que deveria ter matado uns 30 mil. Em 2016, no voto pelo impeachment da Dilma, o Bolsonaro elogiou com entusiasmo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em 2008, o Ustra foi declarado oficialmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo um torturador. Você considera coerente para um cristão defender a candidatura de um defensor da tortura, considerando que Jesus Cristo foi torturado? Olha, é interessante esse tipo de pergunta, porque o presidente Bolsonaro está há 4 anos no poder. Ele é acusado de ser ditador, de ser torturador, de ser homicida, né? Agora é genocida. E eu nunca vi ele fazer nenhuma dessas coisas flertando com isso. Diferentemente do outro lado, que é apoiado por ditadores da Nicarágua, Venezuela, é apoiado também ali escondidamente pela China, que a China também é um país ditador, tá? Vai falar em liberdade lá na China, vai falar o que quiser do governo para ver o que acontece. Você some, nem é preso não. Na Rússia, mesma coisa, você não tem liberdade. O presidente, esse é o mais democrático que eu já vi. Qual foi a rede de emissora que ele mandou fechar? Qual que foi a medida que ele mandou prender o inimigo político, diferentemente do STF? Então, esse discurso dele aí, ele errou, já pediu desculpa, discurso de 30 anos atrás, praticamente. E até hoje você batendo nessa tecla. Vamos melhorar esse discurso 2016. Aí. Traz mais coisas aí pra nós. 8h56. Agora quem faz a pergunta é o professor Arthur, aliás, o Zé Luiz, para o professor Arthur, ao contrário, vamos 30 lá. 30 segundos de pergunta e 1 minuto de resposta. Vamos lá, porque já era aqui o tempo, hein? Vamos lá. Arthur, vendo que você é um brasileiro honesto, eu imagino que você não contrataria um médico abusador, né, de pacientes aí para operar algum familiar seu. Você não contrataria também uma pessoa que cometeu homicídio para levar a sua filha à escola. E não contrataria também um ladrão para cuidar das suas finanças. Por que então elegeu o presidente Lula, sendo que se enquadra nesse último exemplo?
Bom, se ele se enquadra nesse último exemplo, seria equivalente, interessante você citar os nomes efetivamente, né? Já que são acusações bem graves, então é interessante que você citasse os nomes. Segundo ponto interessante é que o apoio ao presidente Lula, da minha parte, ele é um apoio crítico, ele é um apoio anti-Bolsonaro. Na exata medida em que ao lado de Bolsonaro a gente também tem figuras de honestidade bastante questionável. Então vamos circular aí, né, por exemplo, a presença de Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, né? Esse pessoal todo aí tá junto com o Bolsonaro. Então, nesse sentido, Zé Luiz, eu não tenho nenhum grau de vinculação com essas alianças que às vezes vão sendo feitas. E, inclusive, saliento o seguinte, né? Essa eleição, o que está sendo definido é um projeto de país. E o projeto de país que eu defendo não é o projeto apresentado pelo Bolsonaro, pura e simplesmente. Obrigado. Muito a entrevista, bem. Tá? Fechou. Negócio da tortura de 2016. Respondeu a minha pergunta, mas... Fechou. Fechou. Muito bem. Não dá mais tempo, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o encerramento, né? Já do programa, nosso tempo não dá mais, cada um já fez sua pergunta. Agora a mensagem final. Exatamente, então isso que eu estou dizendo, encerramento. Cada um fazendo uma mensagem de civismo, consciência republicana, vamos lá, pra gente encerrar. Sem questionamento um pro outro agora, 1 minuto para cada um. Vamos começar com o professor novamente. Professor, como desde o início a gente começou. Vamos lá, sua mensagem final. Caro ouvinte, quem paga a banda escolhe a música, né? No segundo turno, Bolsonaro recebeu 65 milhões de contribuições privadas. Ao todo, mais de 80% dos recursos de campanha do Jair vem de grandes fazendeiros e empresários. É para eles que o Jair Bolsonaro vai governar. Então, não é só sobre Lula ou Bolsonaro. A gente está definindo o modelo de país que nós vamos viver. O modelo proposto pela esquerda hoje não é só dela. É de todos aqueles que acreditam que não é possível conservar assim um país onde os ricos, os patrões e o lucro têm mais valor, são mais valorizados que os pobres e os trabalhadores. Anteontem, a revista Nature, uma das mais respeitadas cientificamente no mundo, tomou posição. Ela publicou um editorial que disse, e eu cito para encerrar, nenhum líder político, abre aspas, a revista Nature, tá? Chega perto de ser perfeito, mas os últimos 4 anos do Brasil são um lembrete do que acontece quando aqueles que elegemos desmantelam ativamente as instituições destinadas a reduzir a pobreza, a proteger a saúde pública, impulsionar a ciência e o conhecimento, proteger o meio ambiente e defender a justiça e a integridade das evidências. Os eleitores do Brasil têm uma oportunidade valiosa para começar a reconstruir o que Bolsonaro derrubou. Se Bolsonaro tiver mais 4 anos, o estrago pode ser irreparável. Revista Nature. Muito bem. Agora o vereador Zé Luiz. Antes de começar a falar, eu agora coloco aqui, né, uma observação que é a minha preocupação com as escolas. Estou aqui com um professor que foi ensinado deve ter sido um outro professor de esquerda que colocou isso na cabeça dele e agora ele está colocando isso na cabeça de outros alunos. Olha bem o comportamento dele, o que ele defende. Né? Ideias só revolucionárias que não dão certo em lugar nenhum no mundo. Vem aqui pro debate, tá lendo ao invés de debater sem papel, infelizmente, né? E é o seguinte, quero conversar aqui, agradecer primeiro a Rádio Clube por ter aberto espaço e quero conversar agora com aquela pessoa que não é bolsonarista, não tá com voto definido, e sim com indeciso, o que vai votar branco, vai votar nulo. Meu amigo e minha amiga, nós estamos num momento decisivo do nosso país. Nunca tivemos um momento tão decisivo como esse para mostrar quais serão os rumos do nosso país. Tá? Tudo bem que você pode estar cansado dessas guerras políticas, dessas discussões. É só um minuto, poxa? Só um minuto. 1 minuto para cada um. É 1 minuto para cada um, infelizmente. Fechou o nosso tempo. Fechou nosso tempo. Gente, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Nosso tempo já se encerrou. Muito obrigado, Zé Afonso. Amanhã estaremos de volta, Zé. Amanhã estaremos de volta na sexta-feira, inclusive falando ainda sobre política. Vamos fazer um balanço sobre o que poderá acontecer agora para frente em Patos de Minas, em termos de cenário político. Muito obrigado mais uma vez ao professor William e ao vereador Zé Luiz. Um grande abraço a todos. Da minha parte, fiquem todos com Deus e até amanhã. Até amanhã, Divan. Grande abraço, bom dia. Muito bem, o nosso debate discutindo direita e esquerda na política brasileira em tempo de eleições presidenciais. Muito obrigado, hein? Em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornellesimóveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minas Saf Brasil, empresa do Grupo Patens, 38238362.